É nova luz, vem de Jesus Cristo, todo amor. É nova luz, vem de Jesus Cristo. Olá, minhas irmãs, meus irmãos, ao iniciarmos mais um dia de transmissão da TV Nova Luz, nós agradecemos a vocês e à espiritualidade maior a oportunidade da realização do serviço de divulgação do Espiritismo pelo rádio, pela TV e pela internet. O Espírito Joana de Ângeles, através da mediunidade de Divaldo Franco, nos orienta assim no livro Vida Feliz. As vitórias das questões ilegais são utópicas, deixam um paladar de amargura, inusitadas e injustas, ferem os outros, não podendo beneficiar realmente a ninguém. Quem edifica sobre terreno alheio termina por perder a construção. Nunca será justa a alegria conseguida no rio das lágrimas alheias. Cuida bem das tuas causas e luta somente quando tiverem o apoio legal e se firmarem nos alicerces da moral. Meus irmãos, nos dias de hoje, muitas leis humanas, aceitas como corretas, em realidade, ferem os padrões éticos. Por isso, no nosso dia a dia, nós precisamos buscar estar sempre dentro da ética do Cristo, da moral cristã, das leis divinas, imortais, eternas, que são criadas por Deus. Mesmo que as leis terrenas nos possibilitem agir de forma equivocada, vamos optar para agir no bem, de acordo com a lei divina. Esse é o caminho da realidade, esse é o caminho da felicidade que todos nós buscamos. Por mais que aparentemente a situação possa nos prejudicar, vamos abrir mão de tudo aquilo que não seja ético. E eu convido você, meu irmão querido, minha irmã querida, a nesse momento se unir nesta rede de oração. Quanta energia benéfica nós conseguimos mobilizar através do nosso pensamento e da nossa vontade no bem. Vem orar comigo. Senhor Jesus, Mestre de nossos corações, Pastor das nossas almas, neste momento, Senhor, nós nos unimos em mente e coração para vibrarmos pelas leis humanas, pelos códigos que orientam as relações das pessoas nas nações humanas. Que o teu amor, Senhor Jesus, ilumine os responsáveis pela condução desses projetos de lei. Que todos aqueles que estejam em desacordo com a correção, com o bom senso, com a ética divina, possam ser renovados. Ajuda-nos, Senhor. Dai a cada um de nós a inspiração para que em cada tomada de decisão em nossa vida nós possamos nos perguntar: o que Cristo faria em meu lugar? Senhor Jesus, pedimos igualmente as tuas bênçãos por todos os irmãos da terra. Ajuda aqueles que estão com doenças físicas se preparando para o grande retorno à pátria espiritual. Abençoa aqueles que chegam pelas vias da reencarnação. Ilumina, Senhor Jesus, todos os que sofrem, os que se encontram nas casas de saúde, mas também nas detenções, nos presídios.
Ilumina as mentes daqueles que têm responsabilidades graves na condução das nações. E que o teu amor seja agora em todos os corações. Muito obrigada, Senhor. E que assim possa ser. Está no ar o Despertar Espírita. Que bom estarmos aqui com vocês, meus irmãos queridos, minhas irmãs queridas. E nós vamos conversar hoje com o Dr. Luiz Sérgio. Ele é médico, psiquiatra, é também escritor e expositor espírita. E hoje nós vamos conversar sobre um assunto que cala a todos nós no nosso dia a dia. É a hiperatividade. Seja bem-vindo, Dr. Luiz Sérgio. Muito obrigado, boa tarde a você, a todos os telespectadores. Muito bom tê-lo aqui conosco, é sempre uma alegria para os nossos corações. Eu também gosto muito. Que bom. Quando observamos uma criança agitada, com dificuldades de permanecer concentrada e com baixo desempenho escolar, logo nos perguntamos hoje em dia se é uma criança hiperativa. De acordo com a comunidade médica, de 3 a 5% das crianças e adolescentes são hiperativos. Segundo dados da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a venda de medicamentos para a hiperatividade cresceu 75% de 2009 até 2011. Mas, afinal, o que vem a ser a hiperatividade? Essa característica indica a condição espiritual dessa criança? O que o Espiritismo nos esclarece sobre este tema? Bem, vamos lá. Chegou a nossa vez. Chegou. O que vem a ser realmente hiperatividade? Tá. Em primeiro lugar, veja, esse tema é muito vasto. Eu acho que levaríamos talvez uns 3 ou 4 programas para destrinchá-lo nas diversas óticas que ele pode se apresentar. Então, eu acho que é interessante a gente ter uma ideia neurológica do que seja. A hiperatividade, ela está dentro de um transtorno que é conhecido nos códigos da psiquiatria como transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Então, existem algumas características das crianças que apresentam esse transtorno. Você citou a inquietação, são crianças que não param, são crianças hiperativas, mas algumas crianças que têm esse transtorno, elas, pelo contrário, elas não têm hiperatividade, elas são quietas. E até passa despercebido o diagnóstico porque elas não dão trabalho. Elas ficam na sala de aula, ninguém dá conta delas, elas nem assim são assinaladas porque ficam quietinhas. Mas o que acontece? O pensamento delas está no mundo da lua, como se diz. Então, existe a falta de foco, a dificuldade de concentrar a atenção num objetivo específico, e existe também, além disso, a hiperatividade, entendeu? Certo, é muito interessante porque às vezes fica difícil realmente diagnosticar. Muito. E aí, veja só, começam algumas discussões que eu acho que seria interessante só levantar aqui, a questão dos medicamentos, por exemplo, tá? Existe, a nosso ver, uma tendência na sociedade atual de medicalizar tudo. Tá? Então, a internet, o Dr. Google, não é? Nos traz esse conhecimento. Tem o seu lado positivo, mas também tem o seu lado perigoso. Exatamente. Porque realmente você se consultar com o Dr. Google e começar a tomar remédio por você mesmo é realmente algo muito perigoso. E além disso, veja só, existem diferenças culturais. Recentemente eu li um artigo
que comparava o número de crianças medicadas nos Estados Unidos e na França. E havia uma diferença enorme entre as crianças que tinham TDAH nos Estados Unidos e que tomavam Ritalina e outros medicamentos e as crianças da França. Aí a gente se pergunta, o diagnóstico está errado, é mal feito, o que acontece? E eles foram pesquisar e viram que o jeito que os pais conduziam, educavam as crianças na França, era um jeito, entre aspas, mais antigo, mais firme, com mais limites. E nos Estados Unidos as crianças eram criadas mais soltas, sem limites. E só isso já dava uma grande diferença. Então você vê que não é apenas a situação neuroquímica que está em jogo aí. Existem fatores culturais, fatores educacionais. Eu recebo muitas crianças com hiperatividade no consultório, que as mães trazem, movidas pela ansiedade, pela dificuldade, porque é um quadro assim, muito turbulento e de difícil manejo no ambiente doméstico. Os pais precisam ter algumas orientações. Hoje em dia existem associação de pais de crianças hiperativas, existem cartilhas que orientam como conduzir, tá? É uma coisa muito difícil, mas também há uma pressão da escola, sabe? Os professores, e aqui não é uma crítica aos professores, nem aos diretores, até porque é uma das classes que eu acho de maior importância, né? Porque trabalha com a educação das gerações futuras, mas o sistema capitalista em que nós estamos inseridos leva a ser priorizado o conteúdo programático. Então, o professor tem que dar a matéria, ele não tem que perceber o todo. E a criança hiperativa, ela não aprende, tem dificuldades e perturba o ambiente. Então começa a destoar e aí a diretora, a psicopedagoga já encaminha para o neurologista, que tem a tendência imediata de medicar a criança. Isso, por vezes, resolve, muito entre aspas, o problema, porque a criança fica com a sua psicomotricidade lentificada, mas não cura, não vai nas causas do problema, tá? Então, e há uma pressão. Eu trabalho com essas crianças dentro de uma visão holística, utilizando muito a homeopatia, os florais, e há uma pressão das escolas, é quase que um convite a você supermedicar a criança para ela ficar quieta. E não dá problemas, né? Exatamente. Isso é um risco, um risco. Bem, nós já temos perguntas. Da Célia. Célia, um beijo no seu coração. A Célia de Todos os Santos. Que bom que você participou. Ela diz o seguinte, ela tem um filho hiperativo e a médica deu alta. Hoje ele tem 22 anos e continua hiperativo. Isso é uma condição espiritual? Perfeito. Uma situação interessante é que essa condição de hiperatividade, ela permanece na vida adulta, evidentemente com outras características. Então, a pessoa adulta que tem hiperatividade é aquela pessoa que começa muitas coisas ao mesmo tempo, então vai fazer alguma coisa, por exemplo, a mulher tá descascando a batata para o almoço, aí toca a campainha, aí ela já vai atender a campainha e começa a conversar com a vizinha, já esqueceu da batata, então ela vai fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. E acaba não tendo foco. Exatamente. E muito e bem, não há quem. Não é verdade? Faz muitas coisas, começa muitas coisas. Há necessidade, a gente sugere muito o uso de agenda, porque os compromissos são esquecidos, há uma tendência a postergar, deixa tudo para a última hora, sabe? Eu tenho algumas pacientes com hiperatividade, assim, que eu já marco no último horário, porque inevitavelmente elas vão se atrasar.
elas não conseguem cumprir o horário específico, porque se perdem fazendo uma coisa, outra, e acabam se atrasando. Então, realmente, esse transtorno neuroquímico prossegue na vida adulta. Agora, se você considerar o conjunto, o homem integral, você vai perceber que existem outros fatores aí. Embora haja, evidentemente, uma disfunção da neuroquímica cerebral, e hoje os cientistas já mapearam uma hipofunção, quer dizer, uma região do cérebro, que são os lobos pré-frontais, eles funcionam de uma forma mais lenta do que o resto do cérebro, entende? Por isso que, muitas vezes, a criança ou a pessoa hiperativa, ela é aquela pessoa que está sempre arrumando confusão, sabe? Sempre entrando em briga, que não tem, às vezes, nem nada a ver com ela, sempre vivendo perigosamente. Por quê? Isso, de uma certa forma, estimula o lobo pré-frontal. Aí ele começa a funcionar de uma forma mais adequada, entende? Então, sem perceber, inconscientemente, as pessoas que têm a hiperatividade procuram um estímulo para que essa região do cérebro funcione de uma forma mais acelerada. E os medicamentos servem para atuar nessa área, elevando o nível de certas substâncias, principalmente a dopamina, que é um neurotransmissor, para que essa área funcione melhor. Isso no nível neuroquímico, que seria o primeiro andar do edifício humano. Certo. Tá? Eu sempre falo aqui, eu acho que os telespectadores já sabem, que o ser humano é como se fosse um prédio de 3 andares. No primeiro andar funciona o nível físico, as reações nervosas, fisiológicas. No segundo andar nós temos o nível energético. E no terceiro andar nós temos o nível do espírito. Essa estrutura trinária corresponde, na codificação kardeciana, a espírito, perispírito e corpo. E era sobre isso que eu ia lhe fazer a próxima pergunta. Que bom. Na realidade, o que a doutrina espírita nos fala a respeito desse desafio, que é a hiperatividade? Exatamente. Veja bem, dentro dessa estrutura, espírito, perispírito e corpo, o espírito traz, vamos dizer assim, o seu arquivo de experiências de vidas passadas. Esse arquivo é composto de experiências positivas e experiências negativas. Então, esse conjunto vai, através do plano energético, carimbar, vamos dizer assim, o nível físico. Então, os geneticistas, os médicos que só veem o primeiro andar, eles vão te dizer, a hiperatividade é um transtorno de base genética. Sim, existe uma base genética, mas o que provoca essa base genética? É a disfunção que o espírito traz, que deteriora a energia e favorece com que o material cromossômico materno e paterno se junte nesse nível de desequilíbrio, dando a predisposição para a criança ser hiperativa. Tá? Então, a gente tem que levar em conta esse caminho que o espírito coloca através da energia no corpo físico. Agora, doutor Luiz Sérgio, eu ontem, por coincidência, fui procurada por uma avó que assumiu-se como mãe da criança, porque a mãe, dias antes de desencarnar, ela se suicidou, infelizmente. Ela procurou a avó, mãe do pai da criança, e entregou a criança com roupa, mala e tudo. Uhum. E a criança agora, ela está sendo diagnosticada como hiperativa, mas porque ela não consegue se concentrar. Mas ela tem uma especificidade. O menino não consegue dormir à noite, porque ele vê a mãe. Uhum. Então ele fica
Vovó, eu tenho medo de dormir, porque eu percebo a minha mãe e ela está muito nervosa. Eu não quero dormir, vovó, liga a TV. Então ele faz de tudo para eu não dormir. Então de manhã ele pouco dormiu, então ele fica com uma dificuldade de concentração na sala de aula. Com O que certeza. nós poderíamos fazer? Porque no caso, o menino, ele tem a presença ainda, infelizmente, da mãe, que naturalmente está preocupada, ela não quer fazer mal, mas ela não está bem, precisa de socorro. Mas às vezes as crianças percebem o ambiente espiritual da casa quando se desligam do corpo pelo sono. Já há, né, nesses casos, a influência, como você colocou. O espírito, ele de alguma maneira termina de encarnar por volta dos 7 anos, 8 de idade. Então, nessa faixa, os laços que unem o espírito ao corpo ainda estão meio que afrouxados. Então, há uma mediunidade na infância muito interessante. As crianças falam que veem amiguinhos invisíveis, algumas relatam que a avó está presente ou que a mãe, como nesse caso, entendeu? Então, isso é um fato. Outro fato, muitas vezes esse espírito reencarna trazendo já o acompanhamento de cobradores do passado. Então, é aquela criança que fica assustada, que tem terror noturno, que tem episódios de sonambulismo, acorda dizendo que tem um homem preto querendo pegá-la, entende? Então, tudo isso precisa ser visto num trabalho integrativo. É necessário o trabalho físico, neuroquímico, é necessário as terapias alternativas, a homeopatia, o floral, e é necessário a água frutificada, os passes, a desobsessão na casa espírita. Funcionando dessa forma, nós vamos ter uma terapia pluridimensional, porque vai abarcar as diversas dimensões do ser, integrativa, porque integra. Não adianta nada essa criança só tomar remédio, ou essa criança só tomar florais, ou só ir ao centro tomar paz. Isso tem que ser feito de forma integrada. Então não adianta largar o médico, não é muito importante, gente. Né? Acontece que nós somos corpo, mas também temos o nosso perispírito, que é o corpo do espírito, e o espírito. Então nós precisamos unir atividades de cura e de bem-estar para todos os níveis do nosso ser. Quais as consequências que podem advir de para quem tem esse problema, mas não cuida? Veja bem, um prejuízo grave nas conquistas da própria evolução psicológica do indivíduo. Então, a criança tem baixo rendimento escolar, ela muitas vezes tem, com isso, adquire um complexo de inferioridade, ela pode sofrer bullying, porque as outras crianças começam a marginalizá-la. Enfim, há uma série de prejuízos nesse desenvolvimento. E na idade adulta, com essa dispersividade, o indivíduo pode perder muitas chances de emprego, porque ele tem metas a cumprir e ele não consegue. Isso tudo acarreta um prejuízo no desenvolvimento da pessoa, nas relações também. Então, por exemplo, imagine um casal de namorados onde o rapaz é hiperativo. Ele vai esquecer que marcou com a namorada. Quando ele lembrar, ele vai chegar atrasado, vai esquecer a data do namoro. Enfim, pequenas coisas que no conjunto causam um prejuízo na qualidade de vida dessa pessoa. Então agora nós vamos perguntar o seguinte, eu acho que está todo mundo desejoso disso. O Dr. Luiz Sérgio já nos deu várias dicas de como identificar, mas nós vamos objetivar isso. Você falou aqui, acolá. Então agora eu gostaria que você explicasse como é que nós podemos identificar isso, não só nas nossas crianças não, gente, mas em nós mesmos, porque certamente nós podemos ter algumas dessas características. E o Dr. Luiz Sérgio, especialista, ele já nos traz algumas dicas para nós no nosso dia a dia conseguirmos contrabalançar essas dificuldades que nós podemos trazer. Vamos lá, como é que a gente identifica? Vamos lá. Antes dessa identificação, é importante se considerar
que qualquer característica, essa coisa do normal e do patológico é muito tênue, sabe? Então, por exemplo, você pode estar num dia ou numa fase da sua vida que você esteja desatenta. Isso não te qualifica como uma pessoa com transtornos de déficit de atenção. Quando a pessoa é diagnosticada, há já um exagero, uma severidade nesses sintomas. Então, não vamos correr nesse erro de que, puxa vida, a criança está agitada, ou ela... Que fazer várias coisas ao mesmo tempo. Isso também é próprio de quem está chegando na Terra, né? Quer usufruir, quer aprender. Aí que entra, a meu ver, o fator negativo da mídia. A mãe fica super preocupada de achar o diagnóstico do menino e vai acabar achando e vai acabar dando medicação, quando de repente uma condução mais adequada daquela fase poderia superar o problema sem que houvesse necessidade de medicação. Entendeu? E a medicação, quando não há necessidade, ela também pode nos trazer grandes prejuízos, lógico. Veja bem, eu não sou contrário à medicação, porque existem casos onde a medicação se faz necessária e os resultados são bem muito interessantes. Mas o que eu advogo é que se faça um diagnóstico preciso e use-se com equilíbrio todos esses recursos. Não é apenas medicando o sistema nervoso daquela criança, sem, por exemplo, estimular os pais a um manejo diferente, não vai adiantar muita coisa. Você tem que integrar. Já não estou nem falando da parte espírita, estou falando da parte física com a parte psicológica, que muitas vezes não é integrada. Sabe, o médico precisa estar ao lado do psicólogo, trocando opiniões para que esse trabalho redunde em maior proveito. Tá? Muito bom. Agora, respondendo a sua pergunta, duas características são mais marcantes, não é? Primeiro, a hiperatividade, que não aparece em todos os casos, como eu já falei. É fácil de você ver aquela criança que não para quieta, tá? Que ela fica com atenção em alguma coisa durante poucos minutos, depois já larga, vai para outra, vai para outra. Essa hiperatividade tira qualquer um do sério. Dá para identificar bem, né? Uma vez eu quase saí do sério, um menininho lá de 7 anos, no consultório, ele me botou o consultório de pernas pro ar. Eu costumo tomar um chá e deixo do lado da minha mesa. Ele derrubou o chá na mesa, molhou o receituário, quase me arrepiou os cabelos. Então, essa hiperatividade a gente já percebe claramente. O outro aspecto é a distrabilidade. A criança é muito distraída, como eu falei, vive no mundo da lua, então está prestando atenção na aula, aí um passarinho pousa na janela, acabou. Ela já vai olhar o passarinho e do passarinho ela vai para a nuvem e acaba e não presta atenção. Outra característica, essas crianças, elas têm assim uma afinidade para coisas específicas. Então é muito interessante, por exemplo, algumas delas têm uma aptidão musical, outras gostam de atividades esportivas, coisas que no nosso ensino pasteurizado, todas as crianças têm que aprender a mesma coisa e ter o mesmo resultado. No final do curso são avaliadas, quem apresentou o resultado passa, quem não apresentou não passa. Não é um ensino individualizado, porque muitas vezes o espírito, essas crianças são muito inteligentes e tem uma especificidade. Se você conseguir, por exemplo, na criança que gosta de tocar alguma coisa, de cantar, se você der uma aula cantando, por exemplo, ou inventar uma música daquela matéria, de repente ela vai aprender
mais do que ficar olhando no quadro negro, entende? Então, é necessário que o educador descubra o canal por onde aquela criança pode ser estimulada. Tá? Então, dentro do nosso sistema de ensino, não há tempo para essa dedicação pessoal. E a quantidade de crianças dentro de sala de aula também dificulta exatamente, isso, né? Observação do professor. O que acontece? O professor, até no mecanismo de otimizar a aula, ele isola aquela criança em detrimento daquelas outras que precisam. Ele vai fazer uma opção pela maioria. Muito bem. Gente, nós vamos agora para um rápido intervalo. Acesse tvnovaluz.com e envie sua dúvida, seu comentário no link Fale Conosco. Fique agora com o musical Despertar, de Marielze Tiscati. Eu volto já já. Essa manhã vai ser especial. O sol abraçará a escuridão, acordem borboletas e flores em botão. A vida deve ressurgir. Agora entendo o que é voar, é expandir a mente, o coração, achar caminhos por entre estrelas, sentir que o amor vai renascer num novo tempo, num novo dia, novos motivos pra cantar. O melhor tempo é esse, o sonho vai crescer. Acorde a vida que há em você. Essa manhã vai ser especial. O sol abraçará a escuridão. Acordem borboletas e flores em botão. A vida deve ressurgir num novo tempo, num novo dia, novos motivos pra cantar. O melhor tempo é esse, o sonho vai crescer. Acorde a vida que há em você. O Clube de Arte lança o DVD A Bíblia e os Evangelhos, na visão espírita. Yasmin Madeira entrevista o professor César Reis no programa de TV Despertar Espírita, com a presença de auditório. O DVD apresenta ainda a entrevista sobre o tema Médiuns e Mediunidade, com esclarecimentos do Dr. Sérgio Thyssen e de César Reis. Este DVD marca o surgimento da Web TV Espírita Nova Luz. Participação musical de Ricardo Sardinha, do Rio de Janeiro, e do Grupo AME do Ceará. Vale a pena conferir. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br.
Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Faça parte da família Clube de Arte. Você vai receber mensalmente DVDs e CDs com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita, visualizações terapêuticas da coleção Encontro com Jesus, entrevistas sobre temas atuais, documentários e muito mais. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Estamos de volta e eu quero convidar você para visitar o acervo audiovisual da TV Nova Luz. Gente, olha só, são mais de 800 vídeos distribuídos em 12 canais de exibição. Nós temos entrevistas, musicais, orações, visualizações terapêuticas e muito mais. Ou então entre direto no YouTube e pesquise Despertar Espírita ou TV Nova Luz. E olha, quando você clica nos vídeos, você aumenta a contagem de visitação em nossos canais, gerando o envio de recursos do YouTube para o Clube de Arte, sem nenhum custo para você, o que nos auxilia na manutenção da programação espírita na rádio, na TV e na internet. Então não se esqueça, clique e fale isso aos seus amigos, aos companheiros espíritas, nos auxiliem nesse projeto. E eu estou aqui conversando com o Dr. Luiz Sérgio sobre hiperatividade e a visão espírita a respeito desse assunto. Bem, Dr. Luiz Sérgio, tem pessoas que confundem um pouco a hiperatividade com a questão da depressão. Vamos conversar se há alguma relação entre uma coisa e outra. Tá. Veja bem, no fundo existe uma certa relação porque há uma base neuroquímica. Todas essas perturbações a nível neuroquímico se dão por conta de falta de certas substâncias, como eu falei, que são os neurotransmissores. Então, costumo dizer que a gente pode colocar no mesmo baú a hiperatividade, os distúrbios da ansiedade, que é muito comum, síndrome do pânico, depressão, compulsões, tudo isso são patologias, são distúrbios que têm características próprias, mas uma certa base comum que é o desequilíbrio de alguns neurotransmissores. Certo. Bem, nós temos uma participação da Isabel Cantizano. Obrigada, Isabel, pela sua participação. Ela é do Irajá. Ela gostaria de saber se a criança também pode ter transtorno afetivo bipolar. E o que seria esse transtorno? Pois é, veja só. O transtorno afetivo bipolar é uma patologia que há alguns anos atrás era conhecida como psicose maníaco-depressiva e que hoje ganhou a mídia, não é? Está na moda, todo mundo está falando em transtorno bipolar, fulano é bipolar, porque a pessoa que tem bipolaridade, ela tem grandes oscilações de humor, tanto no sentido para baixo, como crises depressivas, como crises de euforia, onde ela fica hiperativa, onde ela fica a 200 por hora. Então, também esse distúrbio é colocado nesse mesmo baú que eu te falei antes. Agora, o que acontece? Infelizmente, existem interesses nesse mundo capitalista que fazem com que essas coisas sejam manipuladas. A indústria farmacêutica americana, principalmente, movimenta bilhões de dólares. Então, eles conduzem a opinião pública, conduzem a opinião médica e fazem algumas alterações. Hoje em dia, já estão enfatizando muito o transtorno bipolar na criança,
coisa que há algum tempo atrás só era visto no adolescente para frente. Então, se você colocar a criança como tendo transtorno bipolar, ela vai ser passível de tomar remédios. E aí o laboratório vende mais e fica cada dia mais rico. Vai chegar uma hora que o bebê vai sair da maternidade com o diagnóstico de transtorno bipolar porque está chorando muito. Então está numa fase maníaca que está chorando muito. Então existem exageros que a gente tem que utilizar o bom senso na análise dessas coisas. Eu gosto muito de utilizar em crianças a homeopatia, as essências florais que atuam, como eu disse, no campo energético, retificando essas distorções antes que seja necessário um medicamento químico que já vai atuar com mais intensidade no cérebro da criança. Bem, as questões da obsessão, por exemplo, podem induzir esses processos? Com certeza, com certeza. Gente, obsessão é uma influência negativa, pertinaz, de um espírito sobre um ser humano, né? Na realidade, o espírito é um ser humano, só que ele não está com o corpo físico. Mas então, isso pode realmente trazer, essas influências podem trazer esse transtorno? Tanto como causa, como consequência. Então, se o espírito reencarna acompanhado de adversários do seu passado, esses adversários, movidos pelo desejo de vingança, pelo ódio, eles vão vamos dizer assim, se unir no nível energético, e aquelas emanações de ódio em relação à pessoa que está encarnada vão intoxicando certos núcleos do cérebro físico, provocando a disfunção que vai fazer com que haja menos neurotransmissores e favoreça o aparecimento dos sintomas. Não que seja a única causa, mas é um fator que determina, que favorece, junto com a culpa que essa pessoa pode estar trazendo, junto com a revolta, tudo isso vai fazer esse caldo de cultura que vai se traduzir no aparecimento do sintoma. Certo, nós temos outra participação da Elizabeth. Elizabeth, um beijo no seu coração, ela é da Tijuca. Ela disse que tem uma sobrinha com pais separados. Essa desarmonia entre os pais pode prejudicar mais a criança? Qual o tratamento adequado? Veja bem, a questão dos pais separados é muito relativa, porque eu já vi pais que não são separados e vivem num clima doméstico ruim, energeticamente desequilibrado, e prejudicam a criança, que, como você já falou, é bem sensível a esse ambiente. Se os pais forem separados, mas estiverem com essa separação bem resolvida, pelo contrário, ela vai até ajudar no encaminhamento dessa criança. Os dois, sem o vínculo conjugal, mas com o vínculo da responsabilidade de pais, poderão, com harmonia, conduzir. Então, não vejo que seja o fato de ser separado ou não que vá determinar, mas é o fato do quanto você coloca o teu amor, a tua disponibilidade no processo de educação da tua criança, que não tem nada a ver com a tua relação com o teu parceiro ou parceira. Certo. E o que a doutrina espírita nos fala e nos indica em termos de auxiliar no tratamento dessas distonias? Veja bem, desde criança é muito interessante, se os pais são espíritas, encaminharem as suas crianças à evangelização infantil, que é uma atividade que a maior parte dos centros espíritas já desenvolve. Por quê? Ao crescer, ao se desenvolver num ambiente de fraternidade, ouvindo palavras e lições sobre o amor, sobre a bondade, a criança já vai, de alguma maneira, desmontando os mecanismos que ela pode trazer enquanto espírito de revolta, de culpa, e isso vai ser um tratamento para a própria criança.
Certo. E passe, você já havia dito. Passes, água fluidificada. Evangelho no lar. Evangelho no lar, tudo isso é muito interessante, porque o indivíduo, a criança, o espírito reencarnado, ele está em constante interação com a energia dos seus pares, pai, mãe e outras pessoas que morem na casa. Ele está em constante interação com o seu passado e ele está em constante interação com o seu ambiente externo. Então, infelizmente, nesse momento de transição planetária, nós vemos ambientes muito perturbados, e a criança, às vezes na escola, sofre esse ambiente negativo. Então, se no lar ela tiver uma harmonia, com certeza isso vai minorar esse desequilíbrio. Suas palavras finais, Luiz Sérgio. As minhas palavras finais, primeiro eu agradeço a você, aos telespectadores, e esses assuntos, eles são muito estimulantes, e eu sugiro que os psiquiatras, os psicólogos que conhecem a doutrina espírita possam envidar esforços, fazer estudos para que cada vez mais a gente possa ver no dia a dia, na prática da vida, uma visão integral do ser humano, tá? Não que o homem espiritual vá derrogar tudo que a medicina clássica trouxe, não. A medicina acadêmica tradicional vai sempre ter o seu espaço, só que ela vai ficar mais enriquecida a hora que os médicos, os terapeutas aceitarem a realidade espiritual do ser humano. Então, a minha palavra final é que todos aqueles que labutam nessa área possam estudar e falar e discutir isso nas casas espíritas, nos seus consultórios, nos seus meios, para que essa realidade seja assumida cada vez mais. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Eu sempre boa. E eu vou aproveitar e falar com você sobre a questão da visualização terapêutica, que pode nos ajudar no dia a dia a termos mais foco, a entrarmos em contato com a espiritualidade superior que nos cerca, nos orienta e deseja tanto nos auxiliar pelas vias da intuição. Então eu convido você agora a um exercício, a uma prática espiritual que você pode levar para o seu dia a dia. Escolha sempre um momento do seu dia no qual você possa estar com maior tranquilidade. Desligue os celulares, o telefone convencional, peça às pessoas para que não chamem você. Reserve para o seu benefício 15 a 20 minutos, se possível, e comece com uma leitura edificante, o Evangelho. Faça uma prece e trabalhe inicialmente o relaxamento do seu corpo físico. Existem várias técnicas, mas você pode utilizar aquelas que nós sugerimos habitualmente, de colocar a sua consciência, que é o seu instrumento de observação, inicialmente nas narinas, sentindo o ar mais frio entrando, o ar mais morno saindo. Esta é uma técnica que rapidamente produz efeitos salutares no seu corpo. As células como que se acalmam, a sua respiração vai ficando tranquila e você consegue relaxar melhor a musculatura do corpo por inteiro, começando sempre da cabeça até os pés. Você pode visualizar a musculatura em torno dos olhos. Relaxe. Há sempre muita tensão armazenada entre as sobrancelhas. Observe isso. Observe a musculatura em torno da sua boca. Relaxe. Solte também o couro cabeludo. É só você internamente repetir para o seu corpo: relaxe, solte. Não há nada a temer, nada a fazer, além de aproveitar este momento.
Observe o pescoço. A nuca geralmente fica tensa com os quefazeres da vida. Relaxe a sua nuca, solte. Solte o ombro direito, o braço direito, a mão direita, os dedos. Solte o ombro esquerdo, o braço esquerdo, a mão e os dedos. Você agora pode observar a musculatura em torno da coluna vertebral. Relaxe. Solte as amarras do abdômen, a perna direita, a perna esquerda. Fazendo esse caminho, você consegue em rápidos minutos entrar em um estado de paz. Cada célula do seu corpo começa a relaxar. E você pode agora trabalhar a nível mais sutil, visualizando uma luz que não cessa de se derramar sobre a sua cabeça, projetada pela mente cósmica, que é Deus, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Existe uma rede de luz partindo da consciência cósmica divina e você é parte integrante dessa rede. Visualize então essa luz que vem da rede do amor de Deus penetrando pela sua cabeça, iluminando seu cérebro físico, a matriz perispiritual. Deseje neste momento que todos os seus órgãos, todas as glândulas comecem a produzir as substâncias neuroquímicas que você necessita. Imagine esta luz se derramando pelo pescoço, pelas costas, pelo seu tórax, o abdômen, pernas, pés. Sinta-se totalmente iluminado, iluminada. E agora, sempre que puder, faça em seguida uma prece, visualizando Jesus à sua frente. É o que nós faremos. Senhor, Mestre de nossos corações, muito obrigada. Seja conosco, agora e sempre. Cuide-se bem e seja feliz. O Clube de Arte lança o DVD A Bíblia e os Evangelhos na Visão Espírita. Yasmin Madeira entrevista o professor César Reis no programa de TV Despertar Espírita, com a presença do auditório. O DVD apresenta ainda a entrevista sobre o tema Médiuns e Mediunidade, com esclarecimentos do Dr. Sérgio Thyssen e de César Reis. Este DVD marca o surgimento da Web TV Espírita Nova Luz. Participação musical de Ricardo Sardinha, do Rio de Janeiro, e do Grupo AME do Ceará. Vale a pena conferir. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Faça parte da família Clube de Arte. Você vai receber mensalmente DVDs e CDs com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita, visualizações terapêuticas da coleção Encontro com Jesus, entrevistas sobre temas atuais, documentários e muito mais. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem.